Boa noite a todos. Como passaram a semana? Todos bem, graças a Deus. Estamos mais uma vez na nossa reunião, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, para buscar os conselhos de Jesus Cristo, né? E o auxílio dos nossos mentores, para que nós possamos compreender exatamente o que nós estamos fazendo neste planetinha abençoado. E a nossa leitura de hoje foi a parábola da figueira e a exortação à vigilância. Então, Jesus, chamando os seus apóstolos, disse: Vós sabeis, que após a figueira ter perdido todas as suas folhas, quando começa a aparecer os brotinhos das folhas novas, é porque o verão está chegando, né? Então, consegue-se ler que está chegando próximo a estação do verão, porque as folhas voltam a brotar. E assim, nós, quando víssemos algumas coisas estranhas aparecendo, a gente deveria saber que a hora está chegando, né? A hora da mudança, a hora do progresso, a hora do reencontro. Então ele conta nessa parábola, como todas as maravilhosas parábolas dele, que o patrão, o chefe, mais uma vez saiu e deixou seus servos na casa e deixou o porteiro vigiar. E falou para o porteiro que ele vigiasse todo o tempo, porque ele não sabia a hora que o patrão voltaria. Não sabia se chegaria meia-noite, não saberia se chegaria à tarde, ao cantar do galo, pela manhã, não sabia exatamente. Que o único que sabe exatamente o momento das coisas acontecer é o nosso Pai que está no céu. Essas são as palavras de Jesus. Portanto, a nós cabe orar e vigiar sempre, O conselho que ele nos dá é que nós estejamos vigilantes sempre, prestando atenção nas coisas, prestando atenção nas pessoas, naqueles que precisam de auxílio, naqueles que nós podemos ajudar, que a gente possa estar o tempo todo vigilante, para que quando o nosso patrão chegue, quando chegue o momento, quando chegue a hora da mudança, nós estejamos todos prontos, nós estejamos todos preparados, que a gente possa tá prontinho ali para receber tudo aquilo que está preparado para nós. E o que seria isso que está preparado para nós? Como Jesus disse, só o vosso Pai que estás no céu é que sabe exatamente o que é. Mas o que está preparado para nós são as boas novas, que Jesus nos disse, que ele veio trazer as boas novas. As boas novas de que o nosso planeta vai mudar. De alguma forma ele vai mudar, ele precisa progredir e nós que aqui habitamos precisamos progredir também, É por isso que nós estamos aqui, para que possamos alcançar o progresso, a fim de subirmos até Deus, Isso é uma frase da Prece de Cáritas, que nós possamos alcançar o progresso a fim de subirmos até vós, que é o nosso Criador. Então, nós precisamos estar sempre vigilante, em busca do nosso progresso, para que quando chegue o momento da transição, o momento da transformação, a gente não se perca, a gente não precise ir para um planeta menos evoluído do que a Terra, que possa acompanhar o nosso desenvolvimento. Que a gente possa estar apto a permanecer no planeta Terra ou, quem sabe, alcançar outros estágios, alcançar outros planetas. Porque é assim que vem se dando, já desde os primórdios. As escrituras bíblicas
falam, todas elas, mesmo o Antigo Testamento, através de parábolas, né? Por exemplo, Deus criou o mundo e ali fez Adão e Eva, né? E aí eles fizeram o pecado e foram expulsos do paraíso. Que paraíso seria esse? Não seria um planeta mais evoluído, aonde eles habitavam e tiveram que vir para o planeta Terra para experienciar, né, aquilo que estava mais de acordo com a evolução deles, né? Então os filhos de Deus se casaram com as filhas do homem. Quem eram as filhas do homem? Quem eram esses outros seres que habitavam o planeta nessa época, se só existia Adão e Eva, né? Então as explicações mais viáveis, né, é que o planeta já era habitado, sim, né, pelos ditos filhos do homem, e Adão e Eva, que vieram segundo as nossas informações, de Capela, né, que eles vieram de Capela e reencarnaram aqui no planeta Terra para trazer progresso para o planeta. Então, não se afinavam mais com o clima, com a evolução de Capela e reencarnaram no planeta Terra. Assim como está acontecendo aos montes agora de espíritos que estão desencarnando no planeta Terra e que não vão voltar a reencarnar aqui, né? Vão reencarnar em um outro planeta onde eles tenham mais afinidade com as suas atitudes. Porque o planeta Terra, ele está evoluindo, né? Já falamos isso muitas vezes. Ele vai rumo ao progresso, acompanhe a gente ou não, né? Aqueles que acompanhar, permanece. Aqueles que não acompanhar, saem, né? Não sabe, larga, que nem disse meu filho uma vez no hospital. Não sabe, larga, né? Então, se sabe, se está pronto, se está capacitado para ficar no planeta e ajudar no progresso do planeta, então fica. Se não, vai para um outro lugar onde se sinta mais afim, né? Uma situação de afinidade, atraído através do campo eletromagnético. E por isso que Jesus nos recomenda que estejamos vigilantes, que estejamos em oração e em vigia, né? Para que quando chegar o momento que só o nosso Pai que está nos céus, né, o nosso Criador, o todo, né, o universo, o Jeová, Alá, seja qual o nome que seja dado a ele, só ele é que sabe o momento de todas as coisas. Nós somos apenas partículas ínfimas desse Criador, que estamos aqui para experienciar novas situações. E para nós podermos retomar, né, retornar a Ele, nós precisamos progredir. E para que a gente possa progredir, nós precisamos estar vigilantes, atento aos acontecimentos. Precisamos estar sabendo como agir, o que fazer, como nos comportar, né? Quais as situações que precisamos entender, que precisamos aceitar, né? Para que a gente consiga permanecer neste planeta no momento em que a transição acontecer, né? Mas a gente só precisa orar nas terças-feiras, 8h30 da noite, na hora da reunião, né, a hora da transmissão. Não, a gente precisa estar vigilante em oração todo o tempo, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso transporte, em todos os momentos. Porque nós somos testados no nosso ego, na nossa experiência, o tempo todo. Todo o tempo a gente está sendo testado, né? As influências
das sombras estão em todos os lugares nos testando. E para isso nós precisamos estar vigilantes. Porque assim como Adão e Eva, né, foram invigilantes e acabaram comendo o fruto proibido, né, que provavelmente as atitudes tenham sido outras bem mais graves do que comer uma fruta de uma árvore proibida, eles estavam invigilantes, eles se deixaram seduzir, né, pelas vantagens que aparentemente aquele mundo poderia lhe dar, pelas N coisas, né, situações que a gente não pode falar com certeza, porque a gente não estava lá no momento, não sabe exatamente como foi, mas através de suposições e estudos, né, o fruto proibido nada mais é do que se deixar cair em tentações, né, do que nos desviar daquilo que a gente veio fazer, não buscar o progresso para o nosso espírito, que é o que a gente vem buscar no planeta Terra, né? Então, eles estiveram invigilantes e acabaram, né, sendo expulsos do paraíso, né? Vindo parar aqui no planeta Terra, aonde tiveram que passar por experiências bem mais complicadas do que eles já estavam acostumados. Ah, mas isso foi horrível? Não, porque eles auxiliaram no progresso do planeta. Trouxeram conhecimento do planeta em que eles habitavam, né? Assim como nós, se não ficarmos no planeta Terra, nós vamos levar o conhecimento que a gente tem para o planeta que nós vamos habitar. E automaticamente a gente vai progredir, porque a gente vai estar auxiliando no progresso daquele planeta e dos seres que lá já habitam, né? Então é uma coisa muito sensacional. Nosso Criador, ele faz as coisas tão perfeitas que um anjo caído se torna um ser superior em outro planeta, né? Através do conhecimento que ele leva no seu perispírito, né? No seu espírito, nos seus registros que ele tem. E que isso a gente não esquece, a gente não vai evoluir. A gente só vai precisar utilizar desses arquivos para poder auxiliar o progresso de outros irmãos, né? Assim como nós temos no planeta Terra espíritos que aqui reencarnam, assim como foi Jesus Cristo, né, e tantos outros, para nos auxiliar. Eles trazem nos seus registros, né, nos seus HDs, as experiências dos outros planetas que eles já habitaram, né, o progresso que eles adquiriram lá, e eles reencarnam entre nós apenas para nos ajudar. Né? Não são anjos caídos, não foram expulsos do paraíso, mas eles optam por reencarnar entre nós para poder nos ajudar. Boa noite, Tef. Então, nós temos muitos espíritos super evoluídos que reencarnaram e que ainda reencarnam no planeta Terra para nos trazer o progresso, né? Para nos trazer ciência, medicina, tecnologia, né? Todas essas coisas que a gente tem hoje, né? Com certeza são experiências que já foram feitas em outros planetas muito mais evoluídos do que nós, né? Tanto que em 100 anos nós alcançamos assim um progresso estrondoso, né? Em muito pouco tempo. Dá para se dizer que menos, de 1980 para cá, né? Se a gente trouxesse um habitante lá, um jovem dos anos 80 e largasse ele na tecnologia que nós temos hoje, ele ia se sentir meio assustado, né? Porque não tinha celular, não tinha Uber, não tinha cartões magnéticos para pegar um ônibus, então uma infinidade de computador, né? Recém estava aparecendo os computadores, era coisa que não se tinha muito fácil. Então, se tu trouxer um jovem, uma pessoa, um adulto dos anos 80 para cá, hoje, ele vai se surpreender, vai dizer, meu Deus, tô num outro planeta, né? Apesar de que os Jetsons já imaginavam o nosso planeta nos anos 2020, 2000 e poucos ali, mais ainda evoluído do que a gente está agora, né? Porque daí os carros já voavam naquela época. Para os Jetsons nós já estaríamos voando, né, nos carros.
Mas muitas das coisas que eles imaginavam lá acontecem, né? Vídeo chamada, esse dia eu vi um memezinho, né? Vídeo chamada, consulta médica por telefone, por vídeo chamada, home office. Então os Jetson lá em 1950, 50 e poucos lá, né? Já usavam as tecnologias que a gente tem hoje. Eles mais ou menos, né? O criador, no caso, era a Hanna-Barbera dos Jetsons, né? Acho que era, né? Eles já tinham, né, um pezinho assim, já era um espírito mais evoluído, já tinha vindo até aqui para visitar a nossa atualidade e levou para eles, né? Mas se pegar que não fosse desenho, né, um ser humano dos anos 80, 70 e trouxesse para cá agora, eles iam ficar, nossa, o que é isso? Né? Que coisa maluca é essa? Então não precisa nem ir muito atrás, a gente progrediu muito. E isso graças a muitos espíritos evoluídos, vindos de outros planetas, para habitar o nosso planeta e nos auxiliar no progresso, principalmente tecnológico, medicina, farmacêutica e essas coisas que a gente vê de progresso hoje em dia. Então, os espíritos que não tiverem mais afinidades, né, com o planeta Terra, automaticamente vão reencarnar num outro planeta, um pouco, né, ou muito menos evoluído do que o planeta Terra, se é que isso é possível, né, porque olha, gente, em termos de evolução, a gente tá precisando evoluir, né, gente? Tanta coisa que se vê ainda que é complicado, né? Mas, como diz o Pai Joaquim, as feridas estão sendo limpas para que se cure, né? Então, todos os horrores que aparecem é porque as feridas estão sendo limpas, né? Estão sendo colocadas para fora para que se cure o planeta e para que esses seres que aqui não vão poder mais permanecer possam ser descobertos, né? Possam aparecer, para que eles possam ser reintegrados em um planeta onde eles vão ter mais afinidades. E lá, né, eles vão ser os nossos mentores, que trazem todo o progresso para nos auxiliar aqui. Lá eles vão ser os cientistas que reencarnam para trazer progresso, né? E é assim que vai se dando a evolução dos espíritos. É assim que vai se programando, né? Para que todo o universo em conjunto vá se elevando para chegar até Deus. Que esse é o caminho de todos. Desde aquele planetinha mais inferior, aquele menorzinho, pequenininho, sem cultura nenhuma, né? Aquele planetinha que hoje ainda está apenas com as amebas habitando, e ele é cuidado por Deus, até os planetas mais evoluídos, os sóis, né, que são habitados por espíritos extremamente evoluídos. Nem sei expressar qual o lugar seria de um planeta, de um ser, de um espírito extremamente evoluído, né? Mas eu sei que as estrelas são espíritos extremamente evoluídos que habitam lá, porque não precisam mais de corpos físicos, né? Só corpos sutis, são pura luz. Então, desde aquele minúsculo planetinha, sem evolução nenhuma, até uma estrela magnânima, muito maior que o nosso Sol, porque o nosso Sol ainda é considerado uma estrela anã, né? E para habitar o nosso Sol já tem que ser um espírito de muita luz, né? De muita evolução. E todos os lugares, em qualquer que seja, ali está o amor do nosso Criador por nós. E por isso que nós precisamos cada vez mais, né, orar e vigiar, como Jesus Cristo deixou para nós escrito na Bíblia, né? Como, na verdade ele deixou falado, eu sempre procuro corrigir isso, ele não escreveu nada, ele falava, né? E os apóstolos foram criando os livros bíblicos, né, do Novo Testamento, através das coisas que ele nos ensinou, que ele deixava para nós. Mas deixou muita coisa.
né? E nós que aproveite, e nós que busquemos nos harmonizar com os ensinamentos dele, e nós que possamos aproveitar tudo aquilo que ele traz para nós, né? Assim como aproveitar todas as orientações que os nossos mentores nos trazem também. Então vamos passar para o mentor, que eu já falei bastante. E ele sempre tem algo muito inteligente para deixar para vocês. E hoje quem vai conversar com vocês é a nossa querida Maria Conceição, né? Também conhecida como Oxum. Vai trazer um pouquinho, né, daquele amor e daquele conhecimento maravilhoso que ela tem para todos nós. Um salve a todos, irmãos. Um salve. Salve a todos, irmãos na terra. Mais uma vez, com a permissão do Criador, venho até vós para conversar com os irmãos, que a cada dia se faz mais necessário orar e vigiar. Nos momentos que se seguem, estará sendo feita uma grande limpeza na áurea do planeta. E para que isso ocorra, as orações são extremamente necessárias. Os filhos às vezes acham que já não precisam mais orar, que não precisam mais, ao deitar-se para o seu repouso do corpo, elevar um pensamento ao Pai. E isso vem fazendo com que os depósitos que sempre falamos de orações estejam esvaziando aos poucos. E a necessidade de estarmos vigilantes nesse momento é muito grande. Porque são essas orações, esses pensamentos, esta vigília que vão colaborar com a transição do planeta. O planeta está dando o seu respiro. Os filhos já ouviram falar no respiro do planeta? A cada tantos milhões de anos, o planeta respira, assim como os filhos respiram e soltam a respiração. A respiração do planeta é mais longa, se dá a cada milhões de anos. E toda vez que o planeta respira, mudanças acontecem. Seres iluminados vêm habitar o planeta. Acontecem transformações climáticas, mudanças nos mapas. Onde havia mar, hoje existe terra.
Onde havia terra, hoje existe mar. E tudo se deu em algum dos respiros do planeta. E os mentores têm avisado aos filhos que precisamos de mudanças de atitude daqueles que aqui habitam, para que esse respiro seja suave, para que esse respiro seja uma mudança para a luz. As coisas acontecem, todos se envolvem pensando em mudar, a poeira assenta e tudo volta a ser como antes. Tudo volta a ser da mesma forma. As notícias que aparecem são de tristeza, de dor, de corrupção, de abandono. Coisas causadas pelos seres que habitam o planeta, não pelo próprio planeta que está respirando. Porque quando soltar esse ar represado na respiração, se as coisas não estiverem modificadas na superfície, nos humanos, nos habitantes, como diziam os antigos, a ira de Deus se abateu sobre a terra. Não é a ira de Deus, meus irmãos. É o respiro do planeta cansado de ser maltratado, desprezado, menosprezado por seus habitantes. As florestas destruídas, as águas poluídas, os mares invadidos. As pessoas aterram os mares para o seu conforto, o seu luxo, um desrespeito com a natureza. As pessoas não têm a noção do que é conviver com a natureza. Os animais desrespeitados, violentados para saciar a fome em banquetes. Em tempos antigos, quando se preparava um alimento com um animal, se fazia um ritual de homenagem para aquele ser que estava dando a vida para servir de alimento a uma tribo, a um bairro, a uma cidade. Hoje se tortura, se mata, se coloca fora a carne daquele bichinho que deu a vida aos seus irmãos. A vida do ser humano, aparentemente, hoje em dia não tem valor. Se mata nas esquinas, se mata por amor. Que amor é esse que mata, meus filhos? Onde está escrito que as pessoas precisam ficar eternamente juntas se não se amam mais? Então se mata. Se mata filhos, se mata pais. O que está acontecendo? Está acontecendo a separação, como já foi dito, do joio e do trigo. Aqueles irmãos que não se propõem a modificar as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua evolução, habitarão um outro planeta.
assim como a irmã falou, precisa que se separem. Habitarão um planeta onde poderão auxiliar no progresso daquele planeta. Precisarão partir para então encontrar o progresso junto com outros irmãos menos evoluídos. E aqueles que ficam, e aqueles que amam esses seres que precisarão partir. Qual tamanha dor em ver seus amores partindo para um local desconhecido? Não seria muito melhor, meus filhos, meus irmãos, que as pessoas compreendessem a necessidade, a urgência da mudança de atitude para que pudessem continuar convivendo com seus amores? Mas não podemos modificar o outro, não podemos tolir o livre-arbítrio de cada um. Podemos apenas orar por eles, entregar ao Criador, pedir a sua permissão para que sejam auxiliados, né? E então deixar que eles sigam o seu caminho. Porque um dia encontrarão o caminho de volta. Porque se existe uma coisa que é tão certa nas leis do progresso, é que todos irão alcançar o progresso. É que todos irão de encontro ao Criador. Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas todas as centelhas divinas espalhadas por este universo, um dia encontrarão o caminho. E é isso que os irmãos têm que ter em mente. Quanto antes alcançar o progresso, encontrar o caminho para o Criador, mais fácil estará sendo a sua jornada. Mais estará auxiliando no planeta que hoje habita. Porque a grande maioria dos habitantes do planeta Terra não são oriundos daqui. Muito poucos que aqui habitam neste século são oriundos deste planeta. Todos nós, quase todos, já viemos de outros planetas. Já fomos anjos caídos. E uns conseguiram aprender um pouco mais, outros um pouco menos. E vamos seguindo rumo ao progresso, rumo à nossa evolução. Cada vez que um anjo caído levanta, os céus ficam em festa. São tudo metáforas, né, meus filhos? Porque são planos. O céu, aquele onde cantarolam anjos e flautas e violinos e nuvens, e esse céu, vou deixar vocês tristes, mas ele não existe. Este céu não existe, meus irmãos. O que existe são planos evolutivos aonde cada um trabalha de acordo com a sua evolução. E quanto mais alta a evolução, mais trabalho. Minha filha, mais trabalho. Quanto maior o progresso, mais trabalho. E quanto maior a dívida, mais trabalho. Então, se os filhos pensam, vou morrer, vou desencarnar para descansar,
meus filhos, é só o tempo de curar as chagas do espírito e voltar ao trabalho, porque o tempo urge. E Jesus disse, vigilantes o tempo todo. Ele não falou vigiar enquanto estão encarnados. Vigilantes o tempo todo. Porque mesmo aqueles que estão lá no alto, progrediram bastante, são sujeitos a cair em tentações. São sujeitos a cair do patamar. A tentação do orgulho, da vaidade. Né? Os filhos na terra costumam dizer, quanto mais alto, maior o tombo, né, meus filhos? Precisamos estar vigilantes todo o tempo, encarnados ou não, porque as tentações são muitas. E quando pegam um espírito superior pela vaidade de achar que já não é mais suscetível a nada, às vezes ele dá uma tropeçada, meus filhos, e se obriga a reencarnar para curar aquele orgulho ali, sabe? Então, por isso, precisamos aprender com aquele que sabia e deixou escrito. Estejam vigilantes o tempo todo, porque o momento de chegar a hora, só o Pai que está no céu é que sabe. O único ser perfeito que pisou a face da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. E vem de muitas esferas superiores que os filhos nem imaginam. Se os filhos imaginassem, ficariam pensando, o que ele veio fazer aqui? Qual o intuito de um ser tão iluminado pisar num planeta tão pouco evoluído? Especialmente na época que ele pisou, era menos evoluído ainda, meus irmãos. Que amor tão grande um ser pode ter para pisar neste planeta tão evoluído? E aqui, nesse planeta, ele foi puro, o único ser puro que não teve nenhum erro, não pisou em falso em nenhum momento durante a sua encarnação. E deixou tantas coisas para que nós aprendêssemos. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o ser mais precioso e mais abençoado que deixou tantas coisas para que nós aprendêssemos. E a gente só precisa aprender. Só precisa estudar para aprender. Só precisa compreender as palavras dele. E que hoje os meus filhos perceberam o quão fácil de entender o que ele deixou, não? Basta apenas prestar atenção. O respeito aos seres humanos, o respeito aos seus irmãos, o respeito ao planeta, aos animais e todos que nele habitam. Muito fácil de aprender. Basta apenas que queiramos. Quando todos quiserem aprender, então esta é a hora que Jesus disse. É a hora do progresso. É a hora do salto quântico evolutivo do planeta Terra. E nós que estamos trabalhando, desencarnados, né, para auxiliar os irmãos, como disse, não por ser superior, mas por ter estudado mais. Não por saber mais que os filhos, mas por amar aos filhos, que nós nos propomos a trazer o conhecimento que já adquirimos. Somos iguais, somos irmãos.
A diferença é só que aquele que estuda um pouco mais consegue ensinar, consegue mostrar com clareza aquilo que os filhos precisam entender. E somos imensamente gratos ao Criador por nos proporcionar estar com vocês, estar entre vocês, e muito grato por poder ter alguém que se proponha a nos dar voz, para que as palavras sejam ditas e mostradas a quantos quiserem ouvir. Porque afinal de contas, como Jesus disse, quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E então aprenda. E que nosso Senhor Jesus abençoe a todos os irmãos na terra, encarnados e desencarnados. Abençoe a cada um dos irmãos que tiveram um minutinho do seu dia para ouvir as palavras de Oxum Maria, que tiraram um tempinho para elevar o pensamento a Deus e compreender a verdade do nosso Criador. Que Deus abençoe a todos, Jesus Cristo seja louvado, e um salve a todos os irmãos. Que assim seja. Um salve a todos, uma boa noite a todos e até a próxima semana.